como esses neurocientistas estão ouvindo o relato dessas pessoas, eles já perceberam que existe uma realidade além. E antes de eu postar um vídeo de mim falando sobre esse tema, eu vou postar alguns cortes de vídeos do YouTube que, para você que está aí do outro lado da tela, ter alguma ideia sobre o que esse tema significa na sociedade. E o link dos vídeos que eu estou postando aqui eu vou deixar ali embaixo nos comentários. Desses estudos, a gente publicou esses trabalhos, então, basicamente, só para comentar rapidamente, o que a gente observou foi que, esses processos das mirações durante o efeito da ayahuasca está relacionado a uma maior atividade do nosso sistema visual, está relacionado a uma parte do nosso cérebro que tem uma importância muito grande em processos de memória, e está relacionado à atividade de uma região do nosso cérebro, que é uma região bem frontal, o córtex frontopolar, que está relacionado a você estar ciente de determinados estímulos. Então, que tem a ver com saliência de determinados estímulos. Então, por exemplo, essa área é a mesma área que parece estar modulada quando você tem um negócio que se chama sonho lúcido. O que é sonho lúcido? É o estar ciente de que eu estou sonhando enquanto eu estou dormindo. Sim. E tem uma área, que é esse córtex frontopolar, que é modulado durante o sonho lúcido e que parece estar modulado também durante a ayahuasca. Por isso que o título desse nosso primeiro paper foi Seeing with the Eyes Shut. Então, vendo com os olhos fechados. Em outras palavras, a mensagem desse primeiro artigo foi dizer que as pessoas, elas estão vendo. A experiência que ela está tendo é uma experiência visual. E que visual do ponto de vista da ciência. Visual no sentido de que ela recruta áreas que estão relacionadas a esse processo de você ver os seus próprios pensamentos. Isso continua, Flávio. Aquele paper que mostrou de forma... Eu lembro da surpresa, assim... Do Siddhartha e tal, quer dizer, eu estou achando que é o mesmo paper, né? Com a coisa da intensidade, né? A intensidade da atividade do córtex visual, né? Isso, exatamente. É muito intenso, né? É muito intenso. Durante então, a miração. Exato. Então, o que a gente viu, basicamente, foi que a atividade do córtex visual, quando a pessoa está mirando, é semelhante à atividade do córtex visual quando a pessoa está de olho aberto olhando para alguma coisa. O que esse diálogo entre ciência biomédica de cunho universitário acadêmico e os saberes tradicionais mestiços ou ameríndios sobre essas medicinas, o que esse diálogo pode trazer? Eu não estou interessado, e acho que a gente não deve permitir que aconteça uma tentativa de diálogo paternalista, reducionista. Não se trata de reduzir o conhecimento sobre a ayahuasca a uma descrição sobre moléculas, receptores, neurônios. Isso é um projeto científico fracassado, começou lá no século XIX, é o positivismo, isso já morreu. Não estou dizendo que não tenha gente que pense assim, tem. Eu estou falando que isso está superado como fronteira do conhecimento. O que é a fronteira do conhecimento agora, na minha opinião? É alinhamento de cosmovisões. O que existe no conhecimento do Santo Daime que se alinha bem com o conhecimento da neurociência sobre psicodélicos? Esse alinhamento é muito importante, porque além dele permitir que mais diálogo aconteça, ele também dá mais indicação de onde que existe realmente fenômeno interessante a ser explorado. Os gaboneses lá, né, da tribo do Coit, eles falam que o espírito da ibogaína é o pai iboga, né? Porque a mãe iboga. Eu já escutei os dois, eu nunca sei qual. Mas que é alguém que vem e te põe na linha, realmente. Abre o seu livrinho lá e, o que você tá, merda que você tá fazendo aqui? Não pode fazer. E é uma coisa até interessante comentar, que tenho certeza que muita gente que está escutando aqui vai achar que é uma bobagem, mas muitas pessoas que tomam ibogaína veem a imagem enxergam, de uma mulher, né,
com várias características semelhantes, e essas pessoas nunca conversaram entre si, e eles reconhecem, falam, essa aqui é o espírito da planta, né? É uma coisa que sai da medicina, né? Então, eu até não fico muito confortável em discutir isso, porque quem sou eu, né? Sim. Mas sai, a gente vê que a ibogaína tem um componente espiritual, assim, como todas essas substâncias, né? Você vê a ayahuasca, né, que é o DMT, né? Sim. Tem experiências espirituais maravilhosas, né, na ayahuasca, em outras substâncias, né? Tanto que daí que elas vieram, né? Dos antigos, Uso terem essa religioso, expansão né? de consciência, exatamente, e até, como se diz assim, organizarem a sociedade deles baseado em coisas que, teoricamente, eles aprenderam durante essa experiência, né? Como as plantas enteógenas, existem mais ou menos umas 150 plantas enteógenas espalhadas pelo mundo todo, utilizadas desde as culturas mais antigas até atualmente, utilizadas em todas as civilizações praticamente. Como essas plantas servem para o homem perceber o metafísico, e hoje em dia os neurocientistas estão estudando o efeito dessas plantas nos homens, estão ouvindo o relato das pessoas que estão passando pelo processo de interação com o efeito dessas plantas, como por exemplo ayahuasca, ibogá, cannabis, psilocybe cubense, que não é uma planta, mas é um fungo enteógeno. Quem mais? O peyote, enfim. Como esses neurocientistas estão ouvindo o relato dessas pessoas, eles já perceberam que existe uma realidade além, que eles precisam conhecer e entender a ciência dessa realidade além para poder explicar como funciona a interação entre as pessoas e o efeito das plantas enteógenas. E essa realidade além é a realidade metafísica. Então, para quem quiser saber mais como funciona essa realidade além, a neurociência está começando a engatinhar para a ciência metafísica. E logo mais as universidades vão estar falando sobre isso por todos os lados. E é isso.